E aí, amigos e irmãos, que a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor seja abundante sobre vossas vidas e famílias. Pastor Rubem, da POP, aqui em João Pessoa, na Paraíba. E eu venho através desse vídeo. Hoje eu não vou falar da minha fé, que está arraigada, plantada em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, cuidador, sustentador de todas as coisas, o Senhor, o único Rei, Salvador e Senhor que uma pessoa pode ter e no final ser chamado de bem-aventurados. Estou para falar hoje aqui, irmãos, não das minhas viagens de moto na minha pop, mas estou para falar aqui hoje sobre a situação que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, né? E a palavra de Deus diz que nós temos que se alegrar com os que estão alegres, mas também chorar com os que choram. E este momento eu acho que é um momento de choro, é um momento de um coração quebrado, arrebentado, em ver os números e os acontecimentos ali, em especial no Rio Grande do Sul. E dizer também da nossa indignação enquanto brasileiro, enquanto muitos estão aí se divertindo, indo para mega shows, o Estado gastando milhões de reais e os nossos irmãos do Sul praticamente abandonados pelo Exército e com pouco caso do governo federal. Não sou filiado a partido político, não tenho um político de estimação, mas procuro ver as boas coisas que pode ter nas pessoas. E eu estou preocupado, estou com o coração triste. Hoje pela manhã, quando eu acordei, antes de ir ao culto, eu vi algumas notícias, né, acerca do que está acontecendo no nosso Brasil. E eu vi a situação em especial lá no sul, na cidade de Canoas, né? A cidade de Canoas lá, milhares de pessoas estão desabrigadas, né? Eu vi uma palavra lá do prefeito pedindo socorro ao governo federal, pedindo socorro ao exército, e o exército batendo cabeça em um caminhão para um canto para outro, milhares de pessoas precisando de serem resgatadas, pessoas em cima de casas, pessoas ilhadas em uma situação difícil, perdendo seus familiares, né? Eu vi lá a situação do hospital em Canoas, onde na UTI morreram 9 pessoas na UTI, depois que a água invadiu o hospital, aquela coisa toda, problema de falta d'água, e os médicos feitos loucos, trabalhando, lutando, e 9 pessoas perderam as suas vidas, e o prefeito dizendo que tem mais 88 pessoas que precisam serem tiradas urgente do hospital e serem transferidas. Olha que numa igreja já tinha 600 pessoas, na igreja o padre não tem mais onde colocar pessoas, onde cuidar de pessoas. E olha que situação. Foi contado um áudio acerca de um voluntário, um herói sem nome, que estava lá com um barquinho cheio de crianças, e uma criança viu um bonequinho e disse: eu quero aquela bonequinha, eu quero pegar aquela bonequinha. Quando ele encostou o barco e pegou, era um bebê. Você já imaginou o que é isso, irmãos? Era um bebê. Olha a situação do Sul. Como ter alegria no negócio desse? Se eu fosse presidente da República, aquele antro de prostituição que foi formado lá no Rio de Janeiro, foi formado no Rio de Janeiro com o dinheiro público, o dinheiro da prefeitura, o dinheiro do Estado, rendas federais, empresa privada, cerca de 60 milhões de reais para ver uma mulher apresentando depravação, e onde a Rede Globo passa publicamente para crianças de qualquer idade, quando tem artigos aí que tem artigo no Código Civil que não pode levar fornicação, prostituição e impureza daquele tipo, mostrar de forma aberta à sociedade, e tudo isso está normal. Como é que isso está normal, irmãos? Como é que uma coisa dessa pode estar normal se milhares de pessoas estão desabrigadas, perderam centenas de pessoas desaparecidas, crianças boiando na água, e o Brasil ainda tem coragem de fazer uma festa no Rio de Janeiro? Vergonha. O que brota no meu coração como brasileiro, como servo de Deus, é indignação. Indignado. E o governo alegar que vai gerar mais renda na cidade. Como é que vai gerar renda aqui? Quanto é que vale mais? São as vidas, são as pessoas ou as coisas? Né?
Então está ali uma depravação, uma imundície do Rio de Janeiro, para todo mundo ver aberto, dentro dos nossos lares, e crentes dizendo que aquilo agradecendo, viu uma ministra aí que se diz crente. É crente nada, rapaz. Diz crente de Jesus Cristo. E feliz que apareceu a foto dela, o nome dela foi citado. É crente nada. Precisa se converter. E qualquer cristão verdadeiro e autêntico que diz que aquilo ali é normal, que aquilo aqui é uma depravação daquela em praça pública, bancado pelo dinheiro público, levando pessoas à loucura mesmo. Só as orgias e as imundícias que Deus abomina e que um dia a conta será muito cara. Oséias 8,7 diz que quem planta vento colhe tempestade, um dia irão colher na carne e um dia estarão diante do reto juiz e verão o que é um julgamento sem parcialidade, um julgamento imparcial. Não é como esses tribunais do Brasil, não. Irão pagar caro e duro e estarão diante de um juiz sem misericórdia, mais justo. Ele hoje é advogado. Jesus Cristo hoje é advogado. Se ele lhe pegar agora, ele está lhe pegando como advogado. Mas se deixar para o final, ele vai ser o reto juiz. O reto juiz que vai julgar todas as causas da humanidade. Uma vergonha o Brasil. Uma vergonha o governo do Brasil. Uma vergonha os governadores. O governador do Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro. Uma situação dessa, de calamidade no nosso país, onde os irmãos todos brasileiros deviam dar de mãos dadas, unidos. Então você, meu amigo, meu irmão, que é aqui de João Pessoa, que é aqui da Paraíba, quer colaborar, tem entidade séria, mas que você tem algum medo, vá aqui na Avan. A Avan tem um posto de arrecadação, de doação, você pode doar em espécie, pode ajudar. Vamos fazer essa corrente agora de oração, essa corrente de mãos dadas, unidas, em prol do nosso irmão do Rio Grande do Sul. Precisando de aeronave lá, de helicópteros para resgatar pessoas, e ministros passeando de avião, indo para vaquejada, indo para corrida de cavalo. Que país é esse, irmãos? Como é que eu posso ficar feliz? Como é que eu posso estar alegre? Como é que eu posso dizer que está tudo bonito, está tudo bem? E a Rede Globo fala uma desgraça dessa, ainda libera abertamente um negócio da imundície, da prostituição, de todo tipo de mazela, tudo por causa do dinheiro. E um dia esse dinheiro não vai valer de nada, o homem pode ter milhões, de que adianta ele ganhar o mundo inteiro e depois perder a sua alma. Então isso aqui é um brasileiro, essa aqui é a minha opinião. Eu estou assim, irmãos, indignado, a minha indignação com a situação do Brasil. Como é que um estado está se acabando, uma parte de uma região se acabando e outra parte está comemorando, dançando, né? O presidente foi lá, passou 2 horas, 2 horas apenas. 2 horas faz o que no estado daquele? Pelo amor de Deus. Que Deus tenha misericórdia do Brasil, que Deus tenha misericórdia dos governantes, que Deus tenha misericórdia dessa população. Por isso que muitas vezes uma nação está gemendo, um povo está sofrendo e não sabe a quantidade, nem o tamanho das iniquidades que está produzindo contra Deus e contra o seu próximo. Então revejam quantas pessoas estão alheias à situação dos nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Precisam de água, precisam de casa, precisam de cobertores, precisam de colchões, precisam de comida, precisam acima de tudo de amor, empatia. Como é que um povo desse, como é que um país desse, que troca os olhares da calamidade, da dificuldade dos nossos irmãos e coloca num super palco lá no Rio de Janeiro, e um país desse quer ser abençoado? Não há possibilidade nenhuma. Então, se há uma catástrofe no estado, essa catástrofe é no Brasil. Essa catástrofe precisa dos brasileiros. Não era nem para estar tocando música nenhuma, quanto mais fazendo shows avaliados em 60 milhões de reais. Onde estamos e que país é esse? Então fica aqui o meu registro, fica aqui a minha indignação, fica aqui a minha tristeza por pessoas serem manipuladas e serem levadas ao lamaçal do pecado, à imundície, e ainda conseguem aplaudir e se regozijar. Eu teria vergonha.
Eu teria vergonha se eu estivesse naquele evento do Rio de Janeiro. Teria vergonha. Se eu estivesse lá na frente da minha televisão em casa, assistindo aquela imundice, eu teria vergonha. E você, cristão? E você, cristão? Faça a diferença, seja você católico, seja você evangélico, faça a diferença. Vamos mostrar verdadeiramente o amor de Deus. Não vamos ser enganados com pão e circo, que é o que está acontecendo com o Brasil. E a mídia imunda aí, mentirosa, que não mostra os números, não mostra o que está acontecendo com esse país e o que pode ocorrer com esse país na maneira que vai. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que Deus nos ajude. E fica aqui o meu registro, e eu não poderia me calar nesse momento. Onde estão os tribunais do Brasil? Onde está o governo do Brasil? Onde estão os brasileiros que não choram com a situação dessa do Rio Grande do Sul? Que Deus tenha misericórdia. Essa é a minha palavra.